distribuição de competências entre os entes federativos, o que no Brasil está previsto diretamente na Constituição Federal. Cada ente, União, Estados, Distrito Federal e municípios, possui dois tipos principais de competências: a legislativa, que se refere à elaboração de leis e atos normativos, e a não legislativa, que abrange as competências de natureza política e administrativa. Especificam também, no caso da União, a Constituição, que estabelece 4 espécies de competências, as 2 legislativas e 2 não legislativas, que demonstram a complexidade e o equilíbrio necessário na organização federativa brasileira. De início, nós vamos falar sobre a competência comum, que é um tipo de competência não legislativa prevista no artigo 23 da Constituição Federal. Ela é chamada assim porque é compartilhada entre todos os entes federativos, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e município. Isso significa que todos eles têm responsabilidade conjunta em várias áreas importantes para a sociedade. Um bom exemplo é a saúde pública. A Constituição diz que todos os entes devem cuidar da saúde da população, não só a União. Isso inclui garantir atendimento, fornecer medicamentos e criar políticas de prevenção. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já decidiu que qualquer ente pode ser responsabilizado judicialmente e se deixar cumprir esse dever. Além da saúde, existem outras áreas de competência comum, como a proteção do meio ambiente, o combate à pobreza, a promoção da educação, cultura e ciência, a preservação do patrimônio histórico e até a educação para o trânsito. Tudo isso mostra que o cuidado com o bem-estar da população é uma tarefa dividida entre os entes e não concentrada em um só. Agora, vale lembrar que apesar da responsabilidade ser de todos, isso não significa que cada ente vai agir da mesma forma ou na mesma medida. Por isso, a Constituição prevê que as leis complementares da União vão ajudar a organizar essa cooperação para que tudo funcione bem. Em resumo, a competência comum é um reflexo do nosso federalismo cooperativo. É a ideia de que todos os entes devem trabalhar juntos para garantir os direitos fundamentais e melhorar a vida da população. Bom, a competência não legislativa da União. O artigo 21 da Constituição trata das competências exclusivas da União, mas aqui a gente não está falando de fazer leis, em si, de ações administrativas e políticas que só a União pode realizar. Ou seja, isso não pode ser delegado nem para estados e nem para municípios. Por exemplo, só a União pode declarar guerra, celebrar a paz e manter relações com outros países, e também cuidar da defesa nacional. Também é ela que pode autorizar a entrada de tropas estrangeiras no país, e tudo isso depende da autorização do Congresso. Além disso, cabe exclusivamente à União cuidar do sistema financeiro, serviços postais, telecomunicações, energia elétrica, transportes interestaduais e internacionais, e entre outros. O STF já deixou claro que leis estaduais que tentem regular esses temas são inconstitucionais. Outros exemplos são organizar polícias e o judiciário do Distrito Federal, cuidar da classificação indicativa da TV e do rádio, explorar a energia nuclear e, mais recentemente, com a emenda 115, proteger os dados pessoais como a gente vê na LGPD. Então, de forma geral, essas competências são exclusivas da União, porque envolvem interesses nacionais e precisam de uma atuação uniforme de todo o país. Fala pessoal, eu sou Cláudio e hoje eu vou explicar um pouco sobre a competência legislativa privativa da União, prevista no artigo 22 da Constituição Federal de 1988. Essa competência ela significa que só a União pode criar leis sobre certos assuntos como direito penal, civil, eleitoral, trabalhista, comercial, trânsito, entre outros. Isso acontece porque são temas de interesse nacional que precisam ser iguais em todo o país.
Se cada estado ele tivesse sua própria lei penal ou de trânsito, por exemplo, a confusão seria enorme. Por isso, a Constituição ela centraliza essas matérias na União, garantindo uniformidade nas regras. Mas existe uma exceção. Os estados eles podem legislar sobre esses temas somente se a União autorizar, por meio de uma lei complementar, que essa lei está num parágrafo único do mesmo artigo. A competência legislativa concorrente prevista no artigo 24 da Constituição Federal permite que a União, os Estados e o Distrito Federal legislem sobre determinados temas em conjunto. Nessa repartição, cabe à União estabelecer normas gerais, enquanto os Estados e o Distrito Federal exercem uma competência suplementar, ou seja, podem detalhar e adaptar essas normas à realidade local. Caso a União não tenha legislado ainda sobre as normas gerais, os Estados podem exercer a competência legislativa plena até que a União o faça. Esse modelo busca equilibrar a uniformidade nacional com a autonomia dos entes federativos. Além das competências privativa e concorrente, a União possui outras competências legislativas importantes. A primeira é de alterar a Constituição por meio de uma emenda constitucional, exercida pelo Congresso Nacional. Outra é a competência tributária expressa, prevista no artigo 153 da Constituição Federal, como no caso imposto sobre grandes fortunas. Temos também a competência tributária residual, que permite à União criar novos impostos por leis complementar, desde que não sejam cumulativos nem repitam os que já existem. Por fim, há também a competência tributária extraordinária, usada em situações de guerra externa, como impostos provisórios, que devem ser extintos ao cessarem os motivos de sua criação.